Se você não nos conhece, eu sou o Leon. Eu sou a Gi, esposa do Leon. Seja bem-vindo ao nosso canal. Jesus, ele nunca falou contra religiões pagãs? Ele nunca falou contra religiões que cultuavam outros deuses ou coisas desse tipo? Será? É o que nós vamos ver e você vai assistir com a gente um vídeo do Caio Fábio falando sobre essa questão. Na verdade, você vai ouvir. A capinha do vídeo dele aqui, E a pessoa para procura, vocês saberem do que a gente está falando. Ele foi perguntado a opinião dele sobre religiões de matriz africana. E ele responde da seguinte forma. Aqui tem o Edson Dalvon perguntando, pastor, qual a sua opinião sobre o Aumenta o Umbanda volume. e o Candomblé? A minha opinião é que eles têm o que eles têm, eles praticam o que eles creem. Agora, Jesus não tocou nesse assunto, você já notou? Nunca uma sociedade teve mais deuses do que a dos romanos. Eles pegaram todos os deuses gregos, batizaram com nomes de deuses romanos, adotaram todos os deuses do Egito, adotaram os deuses do Oriente Médio, adotaram deuses em todos os lugares. E Jesus, quando recebeu a palavra de Pedro dizendo tu és o Cristo, filho do Deus vivo, eu falei hoje mesmo aqui que ele estava em Cesareia de Filipe, que era o lugar mais pagão de Israel. Ainda hoje você chega lá, tem altares, nichos na rocha, são cultos milenares. E o que isso tem a ver, né? Já começa por aí. O que isso tem a ver? Já começa por essa parte. O que isso tem a ver? Ele vai puxando. É o mesmo modus operandi do Mastral, do Rick Vanilla, dos espíritas. É o mesmo modus operandi. Só Cristo, o Cristo deles, descarta tudo que... O Cristo, como eles entendem. Depois a gente vai destrinchar mais, mas é o mesmo modus operandi. Milenares, desde os dias de Baal. Aquela região norte de Israel toda, assim como a região norte do Líbano, era um centro de culto a Baal e também ao deus Dan e a muitos outros deuses. E você vê Jesus mencionar o nome de qualquer deus desses. Mas a questão é, Deus e Jesus ia querer gastar tempo para citar nomes de outros deuses dentro da Bíblia, aonde que é pedido para que se adore só o Criador? Não faz sentido, né? Nem Moisés, quando escreveu a Antiga Aliança, a principal parte, ele ficou colocando o nome dos deuses daquela época. Qual que é o sentido, gente, disso? É um rapaz, é um senhor aqui que está completamente perdido já, né? Apostatou da fé e agora vive para rebater as escrituras, coisa que ele não vai conseguir. Ou para ensinar do jeito dele, do jeito que ele entende, do jeito que ele compreende. Isso mesmo. Vou ouvir mais um pouco, né? Não menciona o nome de ninguém. Jesus não Quem é que menciona. fala de Beelzebub? É a religião acusando Jesus de expulsar demônios pelo poder do maioral dos demônios, Beelzebub. Mas Jesus nunca disse, olha, cuidado com Beelzebub. Interessante, né? É que nem atacar os espantalho, né? Pega as falsas religiões, os falsos pastores, para generalizar, para fazer tudo se tornar errado. E ele tá certo, né? Ele tá certo. Nesse trecho aqui, o que ele tá querendo trazer? Que eu vejo, no meu entendimento. Meio que colocar a religião como a vilã. Que é a religião que toca nos assuntos Isso mesmo. de idolatria, a religião que toca nos assuntos de demônios, dessas coisas. E então ele tá querendo trazer o fariseu religioso que falou de Beelzebub. Jesus não. É isso mesmo. Vamos ver mais um pouquinho, a gente já para. E a única vez que ele perguntou o nome de algum possesso, dos espíritos que habitavam o possesso, a resposta que ele ouviu não foi religiosa, foi política. Como é o teu nome? Legião é o meu nome porque somos muitos. Legião era o nome dos grupamentos romanos. E havia agrupamentos romanos ali, em Geresa. Então quer dizer... Você pode falar essa parte, né? Então, ele diz que quando Jesus chega para expulsar o espírito imundo do gadareno, esse espírito imundo está relacionado à política. É isso que ele está explicando no vídeo, tá?
Jesus, quando ele chega, está em Marcos 5, do 8 ao 9. Quando Jesus chega, ele diz: sai dele, espírito imundo. Qual o teu nome? E ele responde: Legião, porque somos muito. O que o Caio aqui está defendendo? Que naquela época existia muitos A legião dos romanos, agrupamentos, que se chamava legião, né? Legião, os grupos de soldados romanos que viviam naquela época. Mas o contexto aqui está bem claro. É espírito imundo. Não está falando de soldados imundos. Uhum. O Caio Fábio, ele é mais inteligente do que isso. Sim, ele já foi até considerado um dos maiores Não é pregadores. possível que essa interpretação é esdrúxula. Chega a ser esdrúxula. É ridículo comentar uma situação dessa. Quer dizer que Jesus, quando ele expulsou o espírito imundo ali, que era muitos espíritos, quer dizer o que foi para os porcos, então, foi muitos soldados romanos? Isso. Então, assim... É só uma questão de contexto. O Gadareno estava incorporado com o espírito de pessoas que morreram, incorporaram no Gadareno. Não faz sentido. Nem no espiritismo, né? Aceita a incorporação, eles aceitam psicografia, isso só... mediunidade, mas não incorporação. É, isso mesmo. Isso só mostra como que ele está completamente desequilibrado da questão escriturística. Porque não faz sentido essa parte, é uma forçação de barra, não é nenhum pulo aqui é uma cambalhota. Né? E o outro ponto que se termina ali facilmente, que ele fala, Jesus nunca falou sobre os deuses pagãos. Não, mas Jesus também nunca falou para adorar eles. Eu uso o mesmo argumento. E outra coisa, o primeiro mandamento que Jesus cita é: amai ao seu Criador acima de todas as coisas. Acabou, Caio Fábio. Não tem outra questão. É verdade. É verdade. Não tem outra questão. É o único Deus Israel. Porque... É o Yud Rei Vav Rei. É o único. Exatamente. E o que eu vejo também nisso? Ele desconsidera toda a Antiga Aliança, todo o Antigo Testamento, desconsidera os profetas e desconsidera os apóstolos. Porque apóstolos falaram contra idolatria, contra feitiçaria. É isso mesmo. Então ele desconsidera a palavra de Paulo, ele desconsidera os profetas. É isso mesmo. Né? Então, assim, ele fica só com o que Jesus falou. É isso mesmo. E próprio Atos aqui, Atos 8:24, ó, tinha o feiticeiro Simão. Feiticeiro, o que é feiticeiro? É só procurar no dicionário. É um bruxo, uma pessoa que mexe com magia. É só ele pesquisar. Ele não se considera uma pessoa inteligente. É só ele pesquisar. A autoridade foi dada aqui, ó, para os discípulos. Então, aqui no próprio capítulo de Atos 8:24, como eu citei, é falar do feiticeiro. Então, os próprios discípulos já tinham esse embate aí com pessoas daquela época. Os discípulos estão falando para Simão aqui, eles continuam aí fazendo sua bruxaria, sua feitiçaria, na verdade. Ele tem. E aí ele fala sobre isso como se ele estivesse passando um pano, sabe? Como se ele estivesse falando, não, tudo bem, pratiquem suas coisas aí que não tem problema nenhum. A ausência de certos assuntos não é sinal para que se pratique elas. É um princípio básico. Pegando coisas assim, versículos tão rasos e tentando distorcer de uma forma tão ridícula, chega, com todo respeito, a ser patético. Essa passagem aqui do Legião é patético isso aqui. Falar que está relacionado à política é patético. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. E essa questão dos deuses, é mais uma questão do Baal, muito no significado dos nomes, mas Jesus, como você citou aqui, ele veio para trazer Judá, mas não que Judá estava adorando outros deuses. Judá em si não. Mas ele estava tendo uma distorção do entendimento das escrituras. É isso porque eles retinham ali, eles tinham um olhar completamente literal, tinha as tradições dele, principalmente, de lavar as mãos, de não entender a questão das leis, e Jesus veio justamente rebater isso. Exatamente. Né? Porque o que eu vejo também, quando ele fala assim, Jesus não falou contra o paganismo, Jesus não citou outras religiões, não falou dos deuses romanos, ele fala nesse vídeo tudo isso. Então, se Jesus não falou, tá. Eu vejo o seguinte também. Jesus, ele veio primeiro para os seus, certo? Os seus, quem eram? Eram os judeus. Embora os judeus, eles
tinham a Torá ali, os profetas, e seguiam de forma errada, porque Jesus veio dar um entendimento correto para as coisas, eles cultuavam apenas o Deus único. É isso mesmo. De forma incorreta, às vezes, seguindo tradições que eles inventaram. Exatamente. Mas eles cultuavam o único Deus. E Jesus veio primeiro para os seus. Isso mesmo. A partir dali, quando Jesus vai à sepultura, né? E sobe aos céus, os apóstolos continuaram, né, o seu trabalho, né? E continuaram levando o evangelho para o mundo, né? Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, assim, ele desconsidera todo o trabalho inspirado dos apóstolos também? E não só isso, e de Moisés, porque parece que a antiga aliança é assim, ó. Rasga tudo. Moisés, é que eu me equivoquei. Moisés. Você diminui Deus. Você diminui o Criador. A sua competência, a sua soberania. Existe uma ordem nas Escrituras. Da antiga aliança até Apocalipse é tudo perfeito. Está alinhado. Não está nada desassociado. E assim ele engana muitos. Porque um detalhe que ele diz, aí é aquele mesmo modus operandi. Pega, a lei de Moisés, a lei, Paulo fala, a lei é perfeita. A lei, ela é perfeita do Criador. E por ela ser tão perfeita, eu não consigo cumprir. Porque o pecado já está no meu coração. É isso que você não entende. A lei é perfeita do Criador. A lei não é ruim. Paulo fala. Mas ela é tão perfeita que se nós errarmos um traço, nós já tropeçamos. Nós não conseguimos, gente. Se eu falo, um tio, se você tropeçar, acabou, você errou todas, você errou tudo. Não importa se você cumpriu os 9 mandamentos, se você errou você errou todos. Aí o que acontece? E lá em Êxodo, quando Moisés está falando com o Criador, o que acontece? Ele vai citando os outros. A gente sabe que, como ele citou no vídeo, existiam diversos deuses lá no Egito. Diversos. Moisés poderia falar, deixa eles adorando os deuses dele. Aí eu falo que mais um Deus vai tirar eles da escravidão. Foi isso que Moisés falou? Não. Moisés sabia que tinha um panteão de deuses lá, mas ele não citou nenhum. Mas o que ele falou? Como eles vão saber que é o Senhor? Isso aí é no chamado do Moisés, quando Moisés foi chamado para libertar o povo. Da escravidão. Certo? É que eu gosto de tentar explicar. Não, mas é bom que você dá um contexto para quem tá vendo. E se você tá gostando do vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal, para não esquecer. Se inscreve no canal e ajuda a gente a chegar a 100 inscritos. Ó, nosso canal é novo e a gente precisa de você. Compartilha. Então, quando Moisés vai chamar, ele tem uma preocupação. Como eles vão saber que é o Senhor? Aí, a tradução, na verdade, ali não é o nome do Criador, mas é uma palavra que indica que é passado, presente e futuro. Hayá. Uma palavra ou uma frase? Uma palavra. Que ela é dita 3 vezes, que fica o que era, o que é e o que tornará a ser. Então ele sabe, tanto é que Jesus ele usa esse Apocalipse. Eu sou o que era, o que é, o que tornará a ser. O passado, o presente e o futuro. Então o povo já vai entender, porque é atemporal. É um criador atemporal. Então há uma diferenciação, caso o Caio Fábio não saiba. Então Moisés lá não se preocupou em ficar escrevendo lá, gastando as páginas sagradas das escrituras para ficar colocando nome de Deus pagão. Isso é colocado pontualmente. Quando cita um povo inimigo, que tem Dagon, que ele fala. Baal, que Baal é senhor na língua do inimigo. Porque também tem senhor na língua hebraica, que é Adonai. Então tem uma diferenciação. Tem pessoas que adoram o outro senhor. Sim, adoram. Mas tem o verdadeiro senhor, que é o Adonai. Então tem essas diferenciações. Não adianta tentar destruir. Por que tenta destruir Moisés, as leis dele? Porque é justamente onde fala da idolatria, dos espíritos imundos. Os profetas também batem muito que nisso. Jesus, Caio Fábio, ele disse que ele veio para cumprir toda a lei. Aí você fala, não, mas ele curou lá as pessoas, tocou nos leprosos e não se purificou. Sabe por quê? Porque não tinha pecado. Ele curava, ele não ficava contaminado. Ou você não percebeu quando você ele viu? Era puro, né? Por que ele pegou a saliva dele? A saliva também era impura, é só você ler Levítico. Quem sujava com a saliva tinha que ficar 7 dias afastados para ser purificado. E Jesus pegou a saliva dele e curou o cego. Só para situar quem está assistindo. Ele disse nesse vídeo que Jesus não se importava com o sagrado, que ele não se importava com as leis e que ele não dava a mínima para nada.
que após ele sair ali da situação de curar não, da situação de libertar o gadareno, ele vai à casa do sacerdote ressuscitar a filha dele que estava doente. E nesse período ele não toma um banho de purificação, ele não faz ali o ritual ali que tinha ali na antiga aliança de purificação. Com isso, Caio Fábio traz a ideia de que ele era Jesus, não que ele era pecador, mas que ele não se importava com as leis ou com o sagrado mas é assim, ou com os rituais, mas se ele não cumpriu a lei, ele está pecando. Não tem como não associar isso aqui. Porque você está falando assim, ele não se purificava, ele não está cumprindo a lei de Moisés, então quer dizer que ele está errando. Ele está infringindo o mandamento. Mas é que na realidade ele está dizendo que ele não se importava com a lei e que ele veio trazer uma nova visão. Então, mas é isso que eu estou querendo dizer. Que se ele está falando isso, no pensamento dele, Jesus pecou. Porque Jesus cumpriu toda a lei. É o único que poderia cumprir toda a lei. Exatamente. Isso também é verídico. Jesus cumpriu toda a lei. Entendeu? Aí ele fala assim, tá na hora do vídeo, se você assistir, ele fala, não, mas Jesus não fala para adorar no templo. Realmente, não fala. Mas quando ele cura, tem passagens que ele fala para a pessoa se apresentar aos sacerdotes. Onde ficavam os sacerdotes, Caio Fábio? No templo, meu amigo, porque ele estava cumprindo a lei. Então, se isso ele aqui, não está em Lucas 17, 11 e 19. Então, você está querendo dizer, se ele não se importasse, ele não teria mandado o rapaz. Ele cita em Mateus 21, 13, a casa do meu pai é casa de oração, mas vocês o tornaram em casa de quê? Casa de ladrões. Então como que ele não cita o templo? Ele fala, esse templo cairá. Mas, né, ele vai fazer isso, esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, porque o templo verdadeiro se tornará ele. Então é erro atrás de erros para tentar enganar aquelas pessoas que não leem as escrituras. Então, e aí só para complementar a questão da purificação, e por que também que Jesus não se purificava? Porque a própria palavra, ela é água, ela é a que purifica o coração, e Jesus é a água viva. Então, é só ver todo o contexto da espiritualidade de Cristo, a perfeição que ele é, que ele estava exercendo ali. Então não havia necessidade de certas coisas para Cristo, entendeu? Isso mesmo. Porque ele era toda a lei, né? Isso mesmo. E ele cumpriu todos os mandamentos. Foi o único perfeito que cumpriu. Nenhum homem foi capaz disso. Né? E a questão também que ele cita no vídeo, que eu quero deixar, levantar uma observação, é que ele fala, quando eu vejo a pessoa falando que é santo, eu vejo que a pessoa não entende nada das escrituras. Mas também outro equívoco, porque a palavra santo não está falando de você ser perfeito, de você ser incólume em erros. Não. De forma alguma, a palavra kadosh em hebraico é você ser separado. Nós lutarmos para ser separado dos erros. Não que você não vai cometer erros nessa trajetória. Tem diversos versículos que falam sobre a questão de você ser santos. Aqui tem a passagem que é pedido para que sejamos santos. 1 Pedro 15:16. Aí é que entra o apóstolo, que pelo vídeo ele desconsidera muita coisa dos apóstolos, porque não é possível. É isso mesmo. Então ele desconsidera isso. Não, é o Cristo para ele. É o Cristo dele, que ele acha perfeito. O Cristo que Ele fica então... É o Cristo da nova era, é o Cristo legal. Sabe o que eu acho? Ele fica então com os 4 evangelhos, baseado no entendimento dele de Cristo. Isso. Assim, da forma que ele quer entender, entendeu? Isso. E ele quer ensinar. Só os dizeres dele. Assim, não acompanha. A gente está se baseando nesse vídeo, nessa resposta que ele deu para essa pessoa. E a gente já viu algumas reações dele, alguns cortinhos, né? É assim, é heresia atrás de heresia. Você tem mais alguma coisa para falar do vídeo? Não, acho que acho que consegui deixar claro na questão da purificação e dos santos, né? Tem mais uma coisa que eu quero falar. No final do vídeo, meio que pro final do vídeo, ele fala sobre um amigo dele do candomblé. É um amigo muito íntimo, um amigo muito legal, muito bacana, muito caridoso, muito bondoso, muito respeitoso. Assim, ele demonstra que é uma boa pessoa, né? No sentido aqui, humano nosso, né? Mesmo. E o que acontece? Ele diz até que esse amigo ele é melhor do que muitos crentes, né? Muito cristão que tem por aí. E uma pergunta eu faço para você que está assistindo. No inferno, vai ter muitas pessoas boas?
vai ter muitas pessoas boas. É isso mesmo. Bondade, justiça social, você entregar a cesta básica, você fazer todo tipo de caridade não vai te levar para o reino dos céus. Não vai te levar. O que vai te levar para o reino dos céus é acreditar em Jesus Cristo como o único verdadeiro Salvador. É isso mesmo. E como Filho do Deus Altíssimo. O que muitas dessas religiões não acreditam. Que Jesus é Filho de Deus. É isso mesmo, não é filho. Eles não acreditam que Jesus é Filho de Deus. Então, eles afirmam que é um enviado, um ser de luz. É ser evoluído. Em algumas dessas religiões africanas, até que ele é uma reencarnação de alguma coisa aí que eu nem preciso falar o nome, entendeu? Então, assim, se não confessar Cristo como o único verdadeiro Salvador, como Filho de Deus, não adianta você ser a melhor pessoa do mundo nessa terra. Não adianta você fazer caridade. Não vai adiantar. Então, assim, no final, meio que pro final, ele fala sobre isso e é uma coisa que você precisa saber, que também não caia nessa onda de que ser bonzinho e caridoso, não. Justiça social, ser caridoso, ser bondoso, tudo faz parte da nossa conduta e do nosso caminhar com Cristo. É isso mesmo. É um ensino, né? É um chamado para bondade também, para caridade. Isso é uma obrigação nossa. Mas isso não quer dizer faz que salvos. só isso vai te levar para o céu. É isso mesmo. Só as obras vão te levar para o céu. Então, E eu queria só ler um capítulo aqui, uns 2 versículos, que é em Romanos 16, 17 e 18, que Paulo está dizendo, né? Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles, pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. E encerrando o vídeo, a gente agradece muito a participação de vocês, de você que está assistindo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e ajuda a gente a chegar em 100 inscritos. E comenta, deixa seu comentário, Isso. deixa sugestão de O vídeo. que você acha desse vídeo dele aí? Então, é isso. É isso aí. Que eu dou Até pra o vocês. próximo vídeo. Tchau, tchau.